Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos a mais uma live de segunda-feira. E hoje o papo é produtividade. Como que nós que temos papel de gestão, de liderança, precisamos olhar para os nossos colaboradores para entender o que a gente pode fazer, desenvolver, treinar para melhorar ou manter a produtividade dos nossos colaboradores nesses tempos modernos, né, onde tá sempre todo mundo correndo para conseguir dar conta de atingir as metas desenhadas. Esse assunto é muito importante, principalmente agora que nós estamos, né, no pontapé inicial do segundo semestre, onde o que não conseguimos conquistar ou construir dentro das metas estabelecidas para o nosso negócio precisam ser alcançados nesse segundo momento. Então, eu convidei para conversar comigo hoje a Renata, que é minha sócia na Humanizar, e nós vamos trabalhar justamente como desenvolver esse ambiente para que a gente aumente a produtividade e os resultados das nossas equipes. Então, deixa eu chamar a Renata aqui, tá? Que eu coloco aqui junto com o meu roteiro. Tô te chamando aqui, Rê. Entrar ao vivo. Foi? Aceitar. Ainda não consegui botar a Renata aqui. Esperei que ela já entre. Aí, tô te chamando aqui. Vamos ver se vai dar. Foi? Será? Ah, não. Ué? Deixa eu ver aqui. Tô te aceitando, Rê. Agora foi. Bom dia! Bom dia, Tudo bem? tudo bem e tu? Tudo ótimo também. Um dia lindo, né? De sol, bem maravilhoso. Então, dentro de casa é que tá frio, né? É. Então, é a ideia que eu estava falando antes de tu chegar, é que a gente traga essa discussão de produtividade, né, dos times exaustos, principalmente agora que estamos no pontapé do final do ano, né, da segunda metade, e que as empresas que têm o seu planejamento estratégico do ano desenvolvido já olharam para as metas que não foram alcançadas e começaram a reorganizar processos, metas, objetivos, para que a gente atinja isso até dezembro desse ano, onde a gente vai fazer o balanço de tudo que aconteceu em 2025. E uma das coisas que a gente percebe é justamente essa dificuldade de manter o time na mesma energia, alinhado, engajado, motivado para chegar nesses resultados. E eu queria que a gente trouxesse essa conversa para esse bate-papo de hoje. Eu já te apresentei brevemente, então antes de tu responder a minha pergunta, eu queria que tu falasse um pouquinho de quem é a Renata e aí a gente entra no assunto propriamente dito. Tá jóia. Então, obrigada, né, Paty, pelo convite, poder estar mais uma vez aqui conversando e falando. Eu sou Renata Regis, sou psicóloga, formada, esse ano faço 26 anos de formada, tenho mestrado em psicologia, pós-graduação em gestão de pessoas, especialização em desenho instrucional. E, né, sou aí sócia da Patrícia na Humanizar, que vem com a ideia, como o nome já diz, né, de trazer para as empresas a humanização. Perfeito. E aí, dentro disso, como que a gente consegue, né, olhar para esse funcionário que está reclamando de cansaço, de metas muito ousadas, de
Ou desorganização na vida, às vezes, que repercute no trabalho. Como que a gente consegue, enquanto empresa, enquanto gestor, auxiliar nesse processo de mudança de organização para que ele consiga, de fato, ter resultados positivos? Eu acho que, como tudo na vida, né, Paty, é sempre questão do equilíbrio, né? Claro que as empresas visam o lucro, né? O resultado final precisa ter dinheiro, né? Até para que faça sentido manter o colaborador, a empresa precisa ter condições, né, de pagar esse colaborador. Mas eu acho que a grande questão hoje claro, a gente tem metas, elas precisam, né? A gente precisa estar sempre olhando para elas e indo atrás delas, mas a gente também está vivendo um momento de muito imediatismo, né? E de que as coisas precisam sempre ser para ontem. E para que a gente não viva nessa urgência, tem que planejar, né? Então, como tu diz, o segundo semestre, todos nós já estamos com a energia um pouquinho mais baixa, né? Porque a gente já deu aí, veio com todo o gás no primeiro semestre. Então, o principal, né, que a gente precisa olhar é o que eu posso, de alguma forma, trazer como motivação para o meu colaborador para que essa energia possa dá uma levantada, né? E aí, cada empresa não existe uma receita de bolo, né? Cada empresa, dentro da sua realidade, precisa entender o que é possível, viável e que vai trazer um resultado aí, olhando para tudo, né? Então, para a saúde do colaborador e também para a saúde financeira da empresa, obviamente. Isso que tu traz é muito importante, né? O empresário ele precisa, para cada real investido, ter um retorno sobre o que foi investido, senão a empresa não se sustenta. Quando a gente olha para isso, uma das estratégias que eu acredito é a apresentação dos resultados da empresa para que o colaborador tenha clareza da saúde mesmo financeira desse universo que ele está inserido. Porque não existe uma possibilidade de eu pleitear, por exemplo, um aumento de salário, que às vezes é um motivador, né? Se Sim. eu tenho uma empresa que está trabalhando no giro. Negativo. Sim, sim. Então, o líder não vai ter. Ele às vezes pode até ter vontade, mas não tem capacidade de pagamento. Que outros motivadores, né, dentro de toda essa experiência que tu tem de avaliação de clima, de organização e orientação de equipe, tu percebe que essas empresas menores, que eu acho que o maior desafio está nas menores, né? Que não podem fazer a motivação financeira, que para muitas pessoas é o mais importante, que outras estratégias a gente poderia dar como sugestão para que quem vai assistir agora ou depois possa olhar para o seu negócio e dizer, eu não posso aumentar salário porque não cabe na minha folha de pagamento, mas eu posso fazer essa adaptação ou aquela. Eu sempre digo assim, né, Paty, que a gente tem que olhar o nosso colaborador como um cliente interno, né? Então, na grande maioria das vezes, a gente está olhando muito para fora e esquece de olhar para dentro, né? E olhando, tendo esse olhar de que o meu colaborador é um cliente interno, eu vou ter que olhar para ele da mesma forma que eu olho para o meu cliente externo, né? Então, o que que eu vou fazer para manter ele ali? O que que eu vou fazer para que ele saia da minha empresa ou no final do dia do trabalho, enquanto ele está numa conversa com amigos, né, com a família, que ele leve uma imagem positiva da minha empresa. Então, como eu disse, não existe uma receita de bolo, mas tem várias estratégias que a gente pode utilizar para mostrar para esse colaborador que a empresa está investindo nele, para que ele se sinta fazendo parte, né? Tu falaste de mostrar os números. Acho que a comunicação como um todo
é muito importante, né? Ter uma comunicação clara com a sua equipe para que não fique os burburinhos, né? Para que todo mundo saiba exatamente o que está acontecendo, para que eu, enquanto colaborador, tenha muito claro qual é o meu papel, o que esperam de mim, né? E o quanto eu posso contribuir, né? Quando a empresa mostra esses números, eu estou me sentindo fazer parte, eu estou entendendo que eu ajudei a chegar naqueles números, né? E claro, investir no colaborador, pensando, acho que, né, eu vou jogar a sardinha aqui pro nosso lado, mas que é algo que a gente não pode deixar de olhar, que é a saúde integral do colaborador, que também é papel da empresa olhar para isso. Claro, cada um de nós, né, enquanto pessoa, enquanto colaborador, a gente vai ter que olhar sempre para a nossa saúde, prevenir, mas a empresa também pode fazer o seu papel, né, a sua parte, contribuindo com isso. E aí, nesse sentido, a gente vai ter diversas ferramentas que a gente pode utilizar e estratégias para mostrar para esse colaborador que eu estou. Talvez eu não esteja dando um dinheiro na mão dele, mas eu estou investindo nele quando eu trago uma formação, quando eu ajudo ele, né, trazendo opções de treinamentos que ele possa estar melhorando, que eu dê feedbacks, né, e trazendo sugestões de melhoria. Quando eu estou dentro da empresa fazendo, né, alguns processos, né, junto com ele, ajudando a melhorar. Quando eu estou trazendo no dia do aniversário dele uma barra de chocolate, né, que seja e mostrando o valor que ele tem ali, uma florzinha, enfim, daí cada empresa vai pensar, né, ou comemorar aí os dias Aniversariante do mês, né? aniversariante, mas a festa junina, né? Trazer algumas coisas nesse sentido para a empresa, a gente vê que faz uma grande diferença. E aí é isso que tu falou é importante, o funcionário precisa sentir-se parte da como solução, né? Porque muitas vezes, e isso é uma coisa que eu quero trazer aqui. Faz a seleção, enfim, selecionou a pessoa que mais está adequada ao perfil da tua vaga, da tua empresa, tem um match de competências e habilidades e atitudes, e essa pessoa vai bem durante um tempo. E em certo momento, tudo aquilo que era positivo começa a se transformar. Por exemplo, né? Uma pessoa que sempre chegava no horário, que não tinha falta, ou quando precisava faltar era avisado com antecedência, ou tinha uma justificativa, era uma pessoa que não perdia prazo, e de repente tudo isso se transforma. É como se fosse o lado B dessa pessoa. Muitas vezes, a pessoa que está no cargo de liderança olha isso como uma falta de caráter. Me enganou na seleção. Mas às vezes isso é um dos sinais que a gente precisa estar atento para esse adoecimento no trabalho. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso para ajudar quem não tem, por exemplo, né? A gente sabe que tem muitas empresas que, pelo porte, não tem um RH, não tem uma consultoria de RH, a pessoa faz a seleção, faz a demissão, faz o feedback, e muitas vezes ela precisaria estar tendo essa formação para fazer isso de uma forma mais adequada. O que essa pessoa pode, né? É, se apropriar agora para olhar para o negócio dela, depois chama a gente ali que a gente ajuda. Mas quais são esses sintomas que eu tenho que ficar atento no meu colaborador? Quando ele era de uma determinada forma e daqui a pouco ele está se comportando muito diferente daquilo que é o habitual. A gente comenta, né, na psicologia que assim o que é visível, né, no ser humano é o comportamento. Então é a forma como ele demonstra aquilo que ele está sentindo, porque a emoção a gente não tem como enxergar, né? Então o comportamento ou a mudança do comportamento é um sinal que com toda certeza tem que ligar ali o pisca-alerta, né? A luzinha amarela e opa, tem alguma coisa acontecendo. Como em qualquer relação,
A primeira coisa é colocar a culpa no outro, né? Então o problema é do outro, né? A pessoa me enganou. Mas eu acho que também é importante que a gente, enquanto gestor, a gente olhe, né, a nossa parte e veja daquilo que a gente acordou, porque quando a gente contrata uma pessoa, a gente está colocando os direitos e os deveres dela. Então, a empresa também tem, né, ali o seu papel a cumprir nesse contrato e, claro, a pessoa que assinou também o seu comprometimento com aquilo que eles acordaram mutuamente, né? Então, acho que por isso que é importante o período de experiência, por isso que é importante, durante o período de experiência, a gente poder trazer um feedback para esse colaborador e também ouvi-lo para entender como é que está sendo esses primeiros 30 dias ou 45 dias. Aí cada empresa, né, tem estabelecido aí. Faça essa conversa, né? Durante ali o período para entender o que está acontecendo. Claro, aí algumas pessoas podem falar, mas a pessoa, ainda que ela esteja incomodada, ela não vai dizer, porque ainda não conseguiu um outro emprego, ela já está olhando alguma coisa que está desconfortável para ela, mas ela, né, não quer perder isso. Pode acontecer, claro, né? Eu acho que essa relação de trabalho já mudou bastante. A gente percebe que as pessoas acabam verbalizando mais, né, o que estão sentindo, ou os desconfortos, mas se a gente percebe que isso não está acontecendo, eu acho que a gente, enquanto dono da empresa, enfim, a gente pode falar, olha, eu venho percebendo, né, que há mudanças no teu comportamento, quer dizer, eu trazer a situação e mostrar, olha, tu tá sendo visto, né? Eu tô olhando para isso, então eu tô te chamando aqui porque eu quero te ouvir, entender, e se tem alguma coisa errada que eu possa mudar, eu quero buscar a mudança, mas eu preciso saber, ouvir de ti, né? Eu tô enxergando isso e isso, né, no teu comportamento. O que está acontecendo? E aí dá oportunidade para essa pessoa e, claro, e ouvi-la, né? Ouvi-la no sentido da escuta ativa, de realmente estar ali presente, ouvindo, entendendo, permitindo, né? Acolhendo aquele sentimento e aí vendo o que é possível, se realmente a pessoa de repente criou uma expectativa, né? Porque mais uma vez em toda relação a gente acaba criando uma expectativa. Se a pessoa criou uma expectativa completamente fora daquilo que é possível, né? Ou se realmente tem algo que a empresa possa fazer. Mas eu acho que o principal é a gente perceber a mudança no comportamento, né? Fazia de um jeito e às vezes mais do que isso, às vezes o silêncio também fala, né? Quando a pessoa, a gente via que era extremamente ativa, a pessoa via trazendo ideias, estava sempre, né, motivada, e aí tu percebes que também ela acaba ficando mais para dentro, se colocando menos, o silêncio também pode estar falando alguma coisa. E aí, dentro disso, tem uma pesquisa do Gallup que coloca que 70% da mudança do clima organizacional está relacionado diretamente com as lideranças. E que a gente sabe que, dependendo do tipo, do modelo de negócio, nós temos lideranças mais capacitadas ou lideranças que foram se desenvolvendo, tendo sucesso naquele fazer e acabaram num cargo de gestão e que tem uma barreira de idade mesmo, de gerações entre como eu cheguei, como é que é a minha geração e como é quem está chegando. E isso é um grande desafio atual no mercado de trabalho, a gente ter muitas gerações convivendo ao mesmo tempo e tendo que achar uma forma ou tendo que construir uma forma nova de se relacionar. E isso impacta muito na produtividade, né? Para alguns,
de uma maneira muito ruim, porque eu me sinto pressionado 100% do tempo, isso acaba me adoecendo. Para outros, porque é muito frouxa a gestão, eu não sei mais o que eu tenho que entregar, e isso também acaba me adoecendo. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho como que é e como que o gestor tem que olhar para essa organização interna, né? Manter esse clima organizacional e como trabalhar com essas gerações. Joia. Primeiro, falando um pouquinho do papel do líder, né? É importante a gente entender que o líder não necessariamente ele vai estar numa função de gestão, né? Porque às vezes nós temos gestores que não são líderes, né? Às vezes a gente tem dentro da equipe uma pessoa que faz muito mais esse papel de liderança, porque um líder é aquele que conduz, é aquele que está junto, é aquele que acompanha, é aquele que é um exemplo para a sua equipe, né? E não necessariamente um gestor. Mas vamos entender que estamos falando aqui do papel de liderança na gestão, né? Como tu disseste, eu acho que hoje a gente, enquanto líder, a gente tem um desafio muito grande, porque realmente a gente vive um momento do mercado de trabalho dessa diversidade, né, geracional, com modelos de contratação também diferenciados, né? Porque antes a gente só tinha o modelo CLT, agora a gente pode ter MEI, agora a gente pode ter PJ, então isso também muda, né, a forma. Então eu acho que mais do que nunca reforça quanto a gente tem que olhar de forma individualizada para a nossa equipe, né? E o que eu quero dizer com isso? A mesma coisa que a gente olha para o nosso cliente, né? A gente precisa olhar para cada um, entender a forma de funcionamento, né? O que motiva um, não motiva outro. Então, é realmente um desafio, porque por mais que tu tragas diversidade, né, na tua forma de trabalho, na forma como tu estás motivando, tu vais perceber que tu nunca consegue atingir 100% justamente por conta dessa diversidade, né? Mas é importante que a gente tenha esse olhar e tente atingir ou chegar, né, ao maior número de diferenciais que a gente possa ter, tentando atender a individualidade dessas pessoas, né? Então, esse contato um a um, né, com o teu liderado é muito importante, porque ele vai entender que está sendo ouvido, que está sendo olhado, que está sendo cuidado e principalmente compreender sobre essas diferenças, né? De que eu não posso exigir de um contratado CLT a mesma coisa que eu tenho de um contratado PJ, que tem outro tipo de contrato, Isso aí é um né? balaio, né? Isso aí é um balaio de gato, né? Exato. Então, acho acho que o principal na liderança primeiro, a gente, como líder, né, num papel de gestão, eu preciso ser o exemplo, então não adianta eu dizer que precisa ser feito desse jeito se eu não faço, né? E segundo, ter esse olhar individualizado para tentar trazer uma diversidade, né, maior possível para tentar alcançar a todos, né, ou pelo menos a maioria dos colaboradores. E aí, dentro disso, a gente tem a questão também das capacitações, né? Dependendo do tipo de empresa, da mudança que a área necessita, esse colaborador tem capacitações muito frequentes e outras empresas acabam tendo capacitações um pouco mais longas, mas é um hábito que as empresas têm, né? De estar readequando ou trazendo as novidades para esse processo de trabalho.
Só que geralmente essas capacitações elas têm o cunho técnico, né? Então eu tenho um fazer que se aprimorou, uma máquina, um equipamento, um software, eu reúno a equipe e vou lá e faço essa capacitação técnica. Com a NR1, a gente tem outros modelos de capacitação que estão sendo implantados com foco de justamente manter produtividade e reduzir o nível de adoecimento. Queria que tu falasse um pouquinho disso e por que a gente pensou na jornada cuidando de quem cuida. Tá, joia. Acho que a primeira questão, assim, tu entras também num desafio, né, que hoje a gente encontra enquanto donos de empresa. Uma dificuldade de contratar profissionais qualificados, né, e de manter também os colaboradores que a gente tem e que de alguma forma estão caminhando bem. A realidade é que a gente contrata pela capacidade técnica e a gente demite pela falta de competência comportamental, né? Olhando para o mercado, onde não existe hoje uma área que a gente diz assim, ah, não, essa área está fácil de contratar. Não, todas as áreas, em todos os setores está difícil contratar. Então, eu já venho falando há algum tempo, isso assim só reforça para mim, né? O olhar que o empresário precisa ter, que é assim, vai precisar olhar para a capacitação. Se eu não estou conseguindo trazer do mercado essas pessoas qualificadas, então eu vou ter que trazer isso para dentro da minha empresa, né? Então, eu acho que cada vez mais, claro, a gente fala em universidade corporativa, a gente está falando de grandes corporações, né? Mas o mínimo que a gente possa fazer enquanto pequena empresa já vai fazer todo o diferencial. Então, pensar, né, se a gente está contratando pela competência técnica e demitindo pela competência comportamental, então isso entende que a gente precisa trazer a competência comportamental para dentro, né? Então, eu preciso sensibilizar essa minha equipe, eu preciso trazer conhecimento. Então, olhar para soft skills e tentar trazer capacitação. A NR1, quando a gente lida com pessoas, né, a gente está lidando com emoções, né? Diferente da máquina, que vai funcionar sempre da mesma forma, nós, seres humanos, não. A gente acorda um dia que a gente não dormiu bem, né? O meu humor vai ser e aí a minha produtividade, a minha forma de trabalhar já vai ser diferente. E o que a gente encontra hoje é uma realidade que o número de afastamentos, né, por problemas de saúde mental vem crescendo, que já era algo, né, esperado lá desde a pandemia, os estudos já mostravam isso, porque a pandemia acelerou muitas coisas, né? O trabalho híbrido, o trabalho home office, a gente já acreditava que isso ia acontecer, mas daqui a algum tempo, né? Talvez, sei lá, daqui a uns 5 anos. E a pandemia fez a gente acelerar em 10 anos, né? Todas as mudanças na forma de trabalho. E com isso a aceleração, né? Em tudo. Então a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente já quer a resposta daqui a 30 segundos. Se a pessoa não responde, a gente já fica ansioso. E no trabalho é a mesma coisa, né? Eu faço, mas nunca é suficiente para mim e nem para minha chefia. Então isso leva ao adoecimento, porque a gente tem um ritmo de funcionamento, né, que também é individual. Então a Patrícia não funciona como a Renata, né? O ritmo da Patrícia é um, da Renata é outro. Eu tenho habilidades para algumas coisas, a Patrícia para outros. Então, a NR vem, né, na verdade já existia, né, não é algo que se criou, mas vem reforçar, né, e trazer agora como uma obrigatoriedade esse olhar para a saúde mental.
antes disso tudo acontecer, quando a gente resolveu trazer humanizar, foi a primeira coisa que a gente pensou, né? Vamos cuidar de quem cuida, né? Porque a gente acredita que não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Então, como é que eu, por exemplo, enquanto profissional de saúde, enquanto psicóloga, né? Como é que eu vou cuidar do meu paciente, né? Se eu fizesse atendimento clínico, se eu tô deprimida, se eu tô ansiosa, né? Não tem como eu cuidar do outro sem estar bem. E assim é em qualquer atividade que exige a relação humana, que é a maioria das funções hoje, né? A gente sempre está em relação com o outro. Então, quando eu estou atendendo o meu cliente, seja lá no supermercado, seja em uma loja de roupa, seja uma farmácia, né? Se eu não estou num dia bom e se a empresa não está olhando para isso, né? Entendendo que a pessoa tem. Não existe a coisa, no trabalho eu esqueço. Não, a gente é uma única pessoa, né? Não tem como fechar a gavetinha do meu pessoal e chegar lá no trabalho e me transformar, né? Não, eu vivo um papel diferente, mas a minha emoção vai junto comigo. Então, o cuidando de quem cuida é justamente para que, já que na grande maioria das vezes nós não paramos ou não disponibilizamos do nosso tempo para a gente olhar para a gente mesmo, então que a empresa, né, possa trazer esse momento que seja 1 hora por mês, 30 minutos, 45, 25, enfim, o tempo que for possível para que o colaborador olhe para si, entenda que ele precisa se cuidar, entenda que, né, se cuidar pensando realmente no cuidado integral, né? Então, no sono, na alimentação, na atividade física, no emocional, no social, no mental. Então, a gente traz, né, nessa jornada uma avaliação psicológica, né, olhando, direcionando para a questão do estresse, que é o que a gente percebe que hoje acaba levando aos transtornos de ansiedade, né? Faz uma avaliação, trabalha pensando todos esses pilares, né, da saúde integral, para que ele possa ter ferramentas para que ainda na rotina dele que tenha, né, volta e meia momentos de estresse, ele consiga lidar com isso da melhor forma e que ele não chegue ao adoecimento, né, que aí vai levar ao afastamento e que vai custar caro não só para o governo federal, mas também, né, um custo aí que o empresário talvez não enxergue, né, a olho nu, mas que também existe. E aí eu fui, dentro das nossas pesquisas aí por Cuidando de Quem Cuida, tem uma que coloca que as melhores empresas para trabalhar relatam que quando elas começaram a investir em programas de saúde mental, elas tiveram uma redução de 65% no turnover e um aumento de 20% na produtividade, né? E que para cada real, na verdade não foi real, para cada dólar que eles investiam, eles tinham um retorno de $4. Eu não conheço dados nesse sentido aqui no Brasil, né? Dentro das nossas pesquisas, a gente não tem, assim, quanto em saúde mental que foi investido no Brasil, quanto que as empresas nacionais tiveram de retorno. Mas esse é um dado bem importante, né? E aí eu queria te perguntar isso. Quando a gente vê, né, o nosso funcionário tendo um aumento de faltas, né? Eu acho que para mim a falta é uma das coisas que mais indica que a pessoa está perdendo o fit da empresa, sabe? Porque sei que as pessoas que estão lá dependem de mim, que eu tenho uma função que eu desenvolvo bem, e eu, por qualquer motivo, não vou trabalhar, eu estou sinalizando que algo de muito errado não está certo, né? Então, Sim. o líder tem que olhar para isso, e às vezes pode ser nem ser a troca do funcionário, porque eu acho que
Acho, não, tenho certeza, trocar de funcionário é muito caro, né? Tem toda uma questão financeira, mas tem toda uma questão de clima mesmo organizacional que gera um abalo em todas as pessoas. Como que tu percebe que a gente, enquanto gestão mesmo, tem que ficar atento e quais seriam umas ideias de ferramentas para monitorar isso? O que que eu tenho que acender a luz amarela? Ah, aquele funcionário está faltando, chegando atrasado, não entregando as atividades que deveria. O que que, como, né, psicóloga e especialista no assunto, tu diria que é um ponto de atenção? Não para trocar o funcionário, mas para o empresário dizer assim, ah, bom, eu estou percebendo isso na minha equipe, eu preciso de ajuda. Qual profissional que eu vou trazer? Quando que eu vou contratar uma assessoria de RH, por exemplo, para me ajudar a olhar para esse cenário? Uhum. Esses dados que tu trouxeste, né, acho que são muito importantes, realmente a gente não encontra, né, no Brasil, mas eu acho que é justamente isso, acho que hoje o empresário não consegue ver o custo e o benefício, né, com relação à saúde mental. Talvez porque aos olhos dele é o governo federal que está pagando quando é afastado lá pelo INSS, e tá tudo certo, tipo, né? Não é um custo meu. Mas sai, sim, porque daí ele tem que fazer a reposição daquele funcionário, que custa muito caro, ou às vezes ele vai distribuir a atividade daquele funcionário para outros, vai sobrecarregar outros, e daqui a pouco ele vai ter o afastamento e o adoecimento de outros, né, colaboradores, enfim. Então, é preciso entender, sim, que há um custo, e também o investimento nisso vai trazer um retorno, né, de manter os colaboradores, de reduzir o número de afastamentos, enfim, e acho que a gente precisa trazer dados, né, principalmente das empresas que estão tendo esse olhar. Eu acho que talvez a gente não tenha, porque há pouco tempo se olha para isso e ainda poucas empresas tem esse olhar e esse cuidado, né, com o colaborador na sua integralidade, né? Porque quando eu estou falando de saúde mental, não adianta só ele ter lá um convênio médico, né? Porque às vezes a gente escuta essa justificativa, mas a gente tem um convênio médico que ele pode ajudar, mas não adianta nada ele estar na terapia e chegar dentro da instituição e ser um inferninho, né? Como a gente diz. Então, acho que é olhar, né? A gente falou da liderança. Então, muitas vezes, essa pressão, essa ansiedade está sendo criada por uma liderança que não está pronta, né? Ou que não É. tem a capacidade ou a capacitação para estar no papel de liderança, né? Olhar para os processos também e entender se a forma como aquilo foi estruturado está funcionando e no final o resultado está sendo positivo, porque colocar na balança, né? Então, se eu estou tendo um fluxo muito grande de troca de profissionais, tem alguma coisa que eu preciso olhar, né? Então, talvez seja processo, talvez não está funcionando bem como a gente estruturou, talvez funcionava em 5, 10 anos atrás, e agora eu preciso olhar novamente para isso e fazer as mudanças, né? Então, como a gente já disse, acho que o principal é olhar sim o comportamento, é ouvir. Então, a empresa precisa ter dentro uma escutativa, então alguma maneira, né, de estar ouvindo esses colaboradores. Como eu disse, não existe uma receita pronta, né, dentro da sua realidade. Cada um vai encontrar aí, que seja reuniões mensais, que seja um café com a liderança, em que semanalmente senta com alguns dos colaboradores para estar ouvindo, né, o que eles estão sentindo, e eu acho que a liderança tem que ter um feeling, né, de estar percebendo, porque a gente que realmente está preparado para aquilo, a gente sente no ar que tem alguma coisa errada, né? E aí, claro, não adianta só a gente sentir e Hum. não buscar a mudança,
né? Então, acho que é o principal, é também olhar para dentro da minha realidade e entender o que eu posso fazer diferente, olhar para fora também, o que as empresas têm feito, o que tem buscado, mas é o que tu disse, a gente percebe que a empresa que tem esse olhar e que está trazendo para dentro do seu dia a dia, né, ferramentas como grupos de apoio, como encontros mensais, onde vai trazer conteúdos que olhem para a saúde integral desse colaborador, né? Ouvindo, às vezes trazendo a realidade de alguém, né? Fazendo grupos focais, enfim. Isso faz toda a diferença, né? Na produtividade, em manter esses colaboradores. E o que eu espero é que cada vez mais a gente possa estar ouvindo mais histórias e exemplos de empresas que têm esse olhar. E aí, dentro disso, né? O que que a gente poderia, por exemplo, quando a gente fala em empresa, muitas vezes o processo é algo construído, é um bem, né? Tipo, uma camiseta, uma roupa, um imóvel e tal. Mas eu quero trazer um pouquinho esse olhar para a área da saúde, que acaba sendo o nosso grande DNA, assim, né? Comparado com outras empresas. O funcionário da saúde, a produtividade dele é medida pela satisfação do cliente que ele prestou o serviço, né? Então, a gente está ali com duas pessoas interagindo em momentos, às vezes, muito difíceis, né? Onde precisa muito equilíbrio, emocional do profissional que está atendendo, porque ele está lidando com a dor do outro. E a gente, né, nessa caminhada, encontra e vê os dados de que o profissional da saúde é muito afetado nas questões de saúde mental por essa pressão do ambiente onde ele está inserido, né? Seja ele uma unidade básica de saúde, seja um hospital de alta complexidade, às vezes até numa clínica de cirurgia plástica, né? Onde eu estou lidando com o sonho do corpo perfeito de alguém. Nesse universo, se torna ainda mais importante o olhar para essa gestão do estresse, né, do ambiente. Como que a gente consegue ajudar essas empresas a se reorganizarem, prepararem esse profissional para, de fato, prestar um atendimento que gere satisfação no cliente? Perfeito. Como tu disse, né? A saúde, realmente a gente entende que talvez seja dos setores, né, mais complexos, porque raras exceções, sei lá, 1, 2% das pessoas procura uma instituição de saúde sem estar sentindo nada, né? 98% das pessoas, quando vão a uma instituição de saúde, já estão sentindo alguma coisa. Então, são clientes que chegam lá já sensibilizados. Então, o profissional que vai atender, ele sempre vai lidar com o problema, né? Uhum. A não ser que ele vá trabalhar na maternidade, né? Que daí, na grande maioria das vezes, é alegria, mas também pode acontecer momentos tristes, né? Mas a própria clima, né? Tanto que eles recebem insalubridade, né? Então, é um ambiente insalubre. Então, eu sempre disse assim que na minha concepção, enquanto psicóloga, eu penso que os profissionais da saúde todos deveria ser uma obrigatoriedade fazer terapia, né? Porque, como tu disse, eu preciso emocionalmente estar bem para poder, no meu dia a dia, além de lidar com as minhas dores e com os meus problemas, eu ter que vivenciar diariamente dor e problema do outro, né? Então, precisa realmente de um preparo que a grande maioria dos profissionais não tem. E aí a gente vê não só afastamentos por depressão e ansiedade, né? Mas uso de álcool, drogas, né? E que aí vai levar a outros adoecimentos. Então, as instituições de saúde, principalmente, né? Precisam olhar para isso,
já que a rotina também desses profissionais é 12 horas de trabalho, né? 24 horas de trabalho. Então, precisa inserir na sua rotina momentos, né? E aí a gente traz o cuidando de quem cuida, que é esses encontros que a gente estabelece mensalmente para tratar ali que nada mais são do que grupos focais, onde a gente conversa, né, sobre as dificuldades e só o falar ou às vezes só ouvir o outro contar da sua situação, eu já relaboro as minhas questões e consigo lidar melhor com isso. Porque para que a gente consiga ter essa relação melhor com o meu paciente, eu preciso entender que muitas vezes quando o acompanhante é agressivo comigo, não é comigo, né? Porque ele está ali sensibilizado, que o ente querido dele está doente, enfim. Isso a gente não aprende na faculdade, né? Então, mais uma vez, enquanto empresários, a gente precisa entender que a gente tem que trazer esse conhecimento para dentro, que a gente não pode esperar que a pessoa chegue pronta, porque a realidade não há. A gente não vai encontrar um profissional exatamente como a gente gostaria, né? E na área da saúde, com a complexidade do trabalho deles, com a carga horária exaustiva, é importante que a gente traga, né, esse momento para olhar para a sua saúde, principalmente a saúde mental. Perfeito, Rê. E aí, a outra área que sofre nesse sentido é a área de educação, que é outra área que a gente tem se aproximado muito, né? Em virtude dos números mesmo da educação, do afastamento de professores, dos casos, né, de violência nas escolas, enfim, e que são talvez duas bombas relógio, né? Muitos alunos com perfis muito diferentes, às vezes não se consegue ver cada um na sua individualidade, um professor com uma alta demanda de trabalho, que aí tem o sono, né, mal regulado, essa não dormir já vai desregular os hormônios, vai deixar ele mais estressado, como todo mundo fala, e isso vira uma bomba relógio que a qualquer momento pode explodir. Sim. Dentro desse universo, quais são? Eu queria que tu falasse um pouquinho, estou deixando para ti hoje, né? Quais são os pilares que a gente escolheu para poder fazer essa jornada do cuidando de quem cuida e ajudar, auxiliar mesmo a instituição a criar um ambiente que seja diferente e que essa mudança no ambiente comece a mudar os comportamentos? Bom, os pilares, o primeiro é ter o diagnóstico, né? A gente precisa entender como é que está essa equipe. A educação a gente percebe, né, também, porque muitas vezes se confunde, né, o papel da escola, entendendo que a escola tem papel de educar, né? E na verdade quem educa são os pais, não é a escola, né? A escola tem o seu papel de ensinar, né? E não educar. E aí esses professores acabam sobrecarregados porque a gente recebe, né, porque nós duas, né, também somos professores e a gente recebe jovens, crianças, enfim, que não foram educados e a gente tem que lidar com ele e com mais, né, outros tantos com a sua diversidade, né, e tentar também ter um olhar atento para poder ajudar nos momentos de dificuldade. E isso, claro, só leva ao estresse. Então, falando dos pilares, a gente primeiro faz esse diagnóstico através de uma ferramenta, né, de nível de estresse. Uma sensibilização, né? Porque a gente entende que para que possa haver a mudança, o primeiro passo é o colaborador, o professor, o enfermeiro, enfim, ter a compreensão de que ele precisa, né? E nisso a gente percebe até na conversa com o dono da empresa, a gente começa a falar, a fazer questionamentos com relação ao sono, com relação ao estresse, com relação ao pensamento acelerado, a pessoa já se identifica, né?
entendendo, não, eu tenho tudo isso. Então, se eu tenho, com toda certeza, as outras pessoas também vão ter, né? Então, uma sensibilização da importância disso, de quanto a gente está vivendo, né? Esse momento de estresse, de ansiedade, né? E se eu tô conseguindo me enxergar que eu não tô dormindo bem, que eu não tô me alimentando, que eu tô o tempo todo cansado, que eu tô dando respostas grosseiras a todo momento, né? Então, me perceber. Então, sensibilização, o diagnóstico, depois a gente vai olhar para o autoconhecimento, né? Então, primeiro eu preciso me conhecer para conseguir colocar o limite no outro, para entender como é que eu me comunico, para entender como é que eu coloco as minhas emoções, né? Entender a importância do autoconhecimento e do autocuidado, né? Então, de entender o que que eu preciso olhar para mim, o que que eu preciso mudar na minha rotina. Depois a gente vai trabalhar a questão de ferramentas, né? Então, trazer a teoria, mas também ferramentas práticas para que no dia a dia ele possa utilizar com relação à saúde física, que aí a gente vai falar, né, de atividade física, a gente vai falar de sono, a gente vai falar de alimentação, depois a gente vai falar de saúde emocional e social, né? Porque também é um pilar da saúde integral. Então, como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Se eu conheço as minhas emoções, se eu estou percebendo como é que eu expresso, se eu tenho uma rede de apoio, né? Nas relações que eu tenho essa rede de apoio que possa me ajudar no dia a dia para lidar melhor com as situações de estresse e situações difíceis que eu encontro no meu dia a dia. Depois a gente vai falar da saúde mental, né, e espiritual, daí cada um com a sua forma, também como uma ferramenta para a gente poder lidar com o dia a dia. E por fim, a gente traz um pequeno entendimento sobre o que são transtornos mentais, focados principalmente em transtornos relacionados a transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, para que eu possa olhar para mim e também para o outro e perceber talvez os sinais, né, de que há alguma coisa errada e possa então buscar a ajuda. E ao final a gente aplica novamente a ferramenta de estresse para entender se nesses encontros as pessoas conseguiram absorver esse conteúdo e estão utilizando essas ferramentas no seu dia a dia para reduzir o nível de estresse e, consequentemente, os adoecimentos e os afastamentos por saúde mental. E isso é algo bem importante, né? Essa ferramenta antes e depois, porque a gente identifica como está o clima mesmo e quem precisa desse acompanhamento mais próximo, né? Então, Isso. aquele funcionário que aparece lá no nível de estresse alto ou muito alto, precisa olhar para ele. Pode acontecer de não ser em virtude do trabalho e situações externas, né, da sua vida pessoal, mas que uma vez que ele desenvolve o transtorno, vai afetar todas as áreas da vida dele e, consequentemente, o trabalho. E como tu falou, uma vez que eu tenho o diagnóstico do transtorno, eu vou conviver com ele como Para o eu resto convivo da vida. com a Sim. hipertensão, com o diabetes, com todas as outras outros diagnósticos. É. Rê, E nosso tempo está chegando. isso que tu diz só para complementar, é bem importante que a gente dá essa devolutiva, né, para o colaborador de forma individual, e já apontando para ele sugestão, né, de um encaminhamento quando a gente percebe que há uma necessidade, a gente diz, ó, tá a luz vermelha lá acesa, não dá mais para esperar, né? A gente já sugere também. E se ficar a dúvida, mas e o meu gestor vai saber como é que eu tô? Não. Isso é um dado exclusivamente seu para que você possa se organizar. A gente vai contar para a empresa qual o percentual de pessoas Da que a equipe, gente né? né, tem alguma variação em relação ao estresse. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final, que o nosso tempo aqui está se esgotando. Tá, joia. Então, a minha mensagem é, né, que as empresas possam entender
que quem faz o dia a dia acontecer são pessoas, né? E que, assim como você, né, dono de empresa, eu tenho certeza que todo mundo, né, passa por momentos difíceis de ansiedade. Eu acho que cada vez mais a gente sente isso. Um colaborador não é diferente. Então, que possa se ter um olhar, né, do colaborador como um cliente interno e olhe para esse colaborador integralmente, né? Não só em que ele esteja entregando tecnicamente bem, mas que ele possa entregar maravilhosamente bem, saindo dali também saudável e que ele possa voltar no outro dia e produzir ainda mais, e integrar, entregar ainda mais, né? E ficar por muito e muito tempo, porque é isso que a gente, enquanto empresário, quer, poder ter uma equipe estável, que produza, que entregue e que seja bom para todas as partes. Perfeito. Rê, muito obrigada. Obrigada para quem esteve aqui ou quem vai assistir gravado. E semana que vem vou conversar com a Aline sobre questão de alta produtividade e performance, usando o exemplo dela aí como corredora de longas distâncias e como que a corrida impactou na vida dela e nos negócios. Rê, um beijo. Beijo, Obrigada, obrigada gente. Excelente semana. para nós. Tchau, Tchau, tchau. tchau.